When the prayers they were answered, at times when I've lied. But if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. When I've sat by the window and gazed at the rain, with an ache in my heart, but never feeling the pain. If you would tell me just what my life means, walking a long road, never rain. Estamos iniciando agora um trabalho criado pela diretoria social e pela diretoria de eventos. Meu nome é Ekel Patriarca, sou diretor social da CBKT e Martina Rey é a diretora de eventos da instituição. A fim de que a gente possa apresentar à nossa comunidade o máximo possível de informações nesse momento, nós convidamos algumas pessoas para abordarem alguns temas que nós acreditamos ser pertinentes ao crescimento da nossa instituição. Hoje, temos uma pessoa que tem uma caminhada vasta, importante e significativa para a nossa instituição, que é o professor, atleta Vladimir Zanca. Um atleta guerreiro, um professor obstinado e um dirigente focado no desenvolvimento do seu estado e do Brasil. Professor Zanca. Vamos lá, uma satisfação estar aqui com todos. É um projeto pioneiro aí da CBKT. Provavelmente acho que esse é o piloto, né? É o primeiro. Então, a gente está aqui pronto para qualquer situação e espero que todos gostem do que a gente vai falar aqui um pouquinho e do conhecimento que a gente vai adquirir com os outros participantes também no decorrer desses meses aí, desse ano de 2020. Ok. Vamos começar então com algumas perguntas para que as pessoas possam conhecer um outro lado desse que é um dos grandes representantes do nosso país aí mundo afora. Então, professor Zanca, gostaria que você falasse o seu nome, o seu estado e a sua graduação. Meu nome é Vladimir Zanca, estou há mais de quase 25 anos aqui em Mato Grosso, então sou do estado de Mato Grosso hoje e sou sexto estudante da ITKF. Ok. Fala um pouco da sua história, seu primeiro professor, como era o início do karatê no seu estado, como é que tudo começou para chegar no que o senhor é hoje? Bom, eu comecei treinando no estado de São Paulo. Eu morava no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Votuporanga. Tá? E nasci nessa cidade de Votuporanga e logo, quando criança mesmo, fui morar numa cidade vizinha chamada Fernandópolis. Nessa cidade de Fernandópolis eu comecei o treino do karatê. Na época não tinha divisão o karatê, era um karatê somente, né? Então só tinha uma instituição. Todas as instituições, federações de karatê era ligado ao pugilismo, né? Isso foi nos idos do ano de 77, 1977, 1978. Então eu comecei a treinar em Fernandópolis com o professor José Carlos Moreno. Ele é apelidado de Zezinho, né? Todo mundo conhece ele lá na região por Zezinho. Então comecei a treinar karatê com ele lá na cidade de Fernandópolis, até o ano de 85, quando eu vim para Mato Grosso. Eu vim para Mato Grosso, para Cuiabá, no ano de 85 para 86, e continuei os treinamentos aqui em Cuiabá. Ok. Quando eu comecei a fazer parte do processo das competições representando a Bahia, já alivia enquanto representante do Mato Grosso, já atuando fortemente
defendendo o Estado. Uma outra questão, como foi iniciar o seu processo em competições? Como é que tudo começou? Né? Esse gosto, a questão da técnica apurada para isso, a intenção voltada por trás em vencer, em buscar títulos, né? Como é que isso começou na sua vida? O desenvolvimento do treinamento de karatê, na realidade, a gente nunca treinou para competição, né? A gente nunca, desde o meu primeiro professor, ele sempre falava: você treina karatê, você não treina para competição. E assim eu faço até hoje com os meus alunos. Então, na época, a gente treinava karatê, tá? E a competição acontecia como um aprimoramento somente. Então, desde criança, as competições regionais eu já participava ali na região, né, do interior de São Paulo. Tinha jogos abertos do interior que todo ano tinha, era bem participativo. A gente participava com todas as academias do estado todo, então era bem movimentado. E as competições aconteceu lá quando criança já, as competições regionais, né? Nos idos de 86 para 87, com a morte do Nakayama, houve o racha, né, inicial da JKA, né, naquele momento. E naquele momento estava criando também a primeira entidade fora Japão internacional de karatê, que era a chamada VUCO, né? Então foi criada a VUCO. Em contrapartida, os japoneses com o Sensei Nishiyama criou o karatê tradicional, tá? Que era para ser uma contrapartida à VUCO, né? Era um acordo na época de se falar em Olimpíada, desde aquela época. Então foi criado a WKO, né, VUCO, e foi criado o karatê tradicional. E foi onde a gente, naquele momento, a gente optou por estar junto ao karatê tradicional. E as competições, a partir daí, desde o primeiro campeonato brasileiro de karatê tradicional, a gente está participando, está junto aí e desenvolvendo o karatê dessa forma. Realmente são muitos anos. Desde o primeiro, Um pouquinho. são muitos anos. Nessa caminhada, obviamente, e seus resultados e todo o processo da sua atuação diante da representação do seu estado, como é que foi para chegar na seleção brasileira? Seleção brasileira aconteceu da seguinte forma. Houve o Campeonato Brasileiro em 1991, se não me engano. Em 90 houve um Campeonato Brasileiro, mas não foi muito difundido. Mas em 91 houve o Campeonato Brasileiro em Recife, no Pernambuco. E lá eu fui campeão de Fukugō. Aí minha convocação para a seleção brasileira foi por esse resultado do Fukugō em 91. Que logo após teve o Campeonato Pan-Americano no México, né? Então, com o resultado do Fukugō lá em 91, eu fui convocado para a seleção brasileira daquele ano de 91. Ótimo. Qual a sua maior conquista dentro do karatê tradicional? Independente do que seja, mas o que é que o karatê tradicional lhe trouxe e que você considera enquanto conquista pessoal? Cara, o principal que o karatê me trouxe foi o desenvolvimento pessoal, né? Criar uma família, ter filhos, praticantes de karatê. Esse foi a maior conquista que teve, né? Houve as conquistas individuais, né? De títulos e tudo mais. Mas a minha maior conquista hoje é eu poder estar dando aula e ter meus alunos, meus filhos, e ter meus alunos. Essa é a minha maior conquista dentro do karatê. É importante, que isso acho que mostra que o karatê não se encerra dentro da academia, né? O karatê é para a vida, o karatê se estende a outros espaços e
a outros momentos da nossa vida. Eu acho que isso é importante. Num diálogo que eu tive contigo se não me engano, foi em Brasília, havia uma intenção de sua parte em fazer um projeto para resgatar aqueles que foram atletas e que bem representaram o nosso país, atletas que representaram o Brasil. Como é que anda esse projeto? Ele surgiu de onde, né? Esse desejo de trazer o nome dessas pessoas de volta, né? Me explica um pouquinho como é que está isso. Bom, a gente tinha um marco esse ano que era os 30 anos da CBKT, né? Para o ano passado, né? Que era o Campeonato Mundial no Brasil e os 30 anos da CBKT. Eu comecei um trabalho de pesquisa para levantar todos os participantes das seleções de todos os anos. Então, seriam 30 anos, agora são 31 anos, de atletas que participaram de seleção. E muitos desses atletas foram esquecidos no tempo, né? Então, a gente vê novos atletas hoje e eles não conhecem o que foi o karatê tradicional no passado. Então, a gente tem grandes atletas que figuraram no passado do karatê tradicional e são desconhecidos hoje, de uma grande maioria do nosso público, dos nossos atletas. Quem não está em evidência, quem não está competindo até hoje, ou quem não é um professor, ou é um árbitro, é desconhecido. Então, a gente tem muitos atletas que ficaram no caminho. Foram grandes atletas, tiveram grandes resultados, mas ficaram no caminho. Então, seria um resgate desses nomes para que todos conhecessem. Uma criança hoje, se a gente vir a publicar esse material, uma criança hoje dentro das academias vai folhear aquele momento, vai pesquisar numa mídia social e vai verificar que fulano de tal participou da seleção em tal ano e teve tal resultado. Então, essa seria uma busca, um registro de tudo isso que aconteceu nesses 31 anos. Acredito que seja uma proposta muito interessante, o resgate daqueles que representaram, né? Não podia deixar de fora esse questionamento e trazer a público essa intenção para que até outras pessoas possam colaborar, procurando, levando informações, né? Às vezes busca essa informação, mas de repente quando se publica isso, né? Essa intenção também dessa entrevista, que quando se publica isso, possa ser que outras pessoas também lhe procurem e lhe entreguem, olha, eu tenho um tal material e tal, e possa auxiliar, criar uma força-tarefa de repente para produzir isso, né? Quem sabe? Nós temos vários atletas hoje, professores, que se disponibilizaram a buscar material, né? Fotos, resultados. É um trabalho de pesquisa realmente de todos esses anos. Algumas coisas a gente tem registrado e muitas coisas perderam no tempo, né? Então a gente tem que buscar a memória das pessoas para que a gente possa registrar esse material, as fotos antigas e tudo mais. Então temos vários colaboradores aí que já se disponibilizaram a nos ajudar. Ok. Esse projeto, até então, a ideia era ser uma revista, né? Mas, além da revista, existe alguma outra intenção de ampliar isso para uma outra plataforma digital ou até, digamos, um documentário, algo assim? Tem alguma possibilidade de avançar? Inicialmente seria uma revista, uma edição, publicação mesmo, né? Um material, uma publicação que pudesse viabilizar também os recursos para a gente fazer essa impressão e tudo mais, né? É óbvio que todos os atletas que participaram da seleção um dia vai querer um registro desse, né? Então, dentro de um custo relativamente barato, o preço de uma revista comum aí, ficaria esse valor. Já tive verificando esses valores. Mas a ideia é estender, colocar nas mídias sociais, colocar o registro no site da Confederação Brasileira, ter esse registro. Ainda não tinha pensado em alguma coisa como entrevistas e tudo mais. Seria bastante interessante, né? Não sou
um profissional da área, mas se a gente tiver alguém que se habilite a isso, que tenha a predisposição para fazer essa busca e fazer essas entrevistas com os ex-atletas aí, seria muito interessante esse resgate. Pronto, eu acho que há uma possibilidade de a gente articular essa questão das entrevistas, e aí eu posso conversar com a própria Martina também, a gente dividir isso e auxiliar nesse processo de fazer o contato com o pessoal, gravar as entrevistas ou fazer ao vivo e tal, e ao mesmo tempo gravar também, se for o caso, e auxiliar nesse processo, né? De qualquer forma, isso é documento também. Então, aí fica aí... Foi bem interessante, porque as seleções começaram pequenas, né? Sim. Por exemplo, a seleção de 91 tinha 9 homens só. Tá? Era 9 atletas só. Tá? Homens e, se não me engano, era 4 mulheres só. Tá? Era 9 homens e 4 mulheres, a seleção de 91. Então, era 13 pessoas só. A seleção que a gente foi para o México. Então, as seleções subsequentes sempre eram pequenas, tá? No máximo 15 atletas, 16. Agora, depois do ano 2000 para cá, a gente tem tido um boom muito grande, né? Uma porque abriu a categoria 18 a 21 anos, antigamente não tinha, né? E agora, nesse último Mundial, abriu a categoria Master também, tá? Então, por exemplo, nesse último Mundial que a gente teve aqui no Brasil, a gente tinha 52 atletas, né, na seleção brasileira. Então, é um volume muito grande de atleta. Para quem tinha 15 normalmente, né, depois do ano 2000 para cá, foi aumentando bastante o número de atletas. Então, muitos desses nomes se perdem no caminho, né, pela quantidade. Com certeza. Então, mais uma pergunta aqui. Você acredita que é um papel, né, da comunidade CBKT, a diretoria, as federações, né, os clubes, resgatar nomes daqueles que os representaram? Você acha que isso aí é uma ação que deve partir de um dirigente como você, atleta, né? Ou é algo que deve partir de todos e aí, de repente, convergir numa organização? O que é que você acha? Eu acredito que tenha que ser um papel de todos, né? A história, a gente só existe hoje, a gente só é o que é por causa da história, do que a gente viveu lá no passado ou que outros viveram lá no passado. Então, a gente não é nada, a gente chegar aqui hoje e falar eu sou isso, isso e isso, sem um passado que aconteceu, sem um professor que você teve, né? Sem ele ter te passado o conhecimento. Então, tudo isso faz parte. Então, isso é uma obrigação de todos buscarem e levantar os que foram os remanescentes, os que foram no passado e que fizeram parte do karatê tradicional. Também acredito que seja importante a participação de todos. E aí fica aqui uma solicitação de uma das diretorias da CBKT, que que aconteça essa reunião, né, esse esforço em prol desse projeto, que ele vai ser importante para muita gente, né, esse resgate. Mais uma pergunta: qual é a sensação hoje de ter seu filho fazendo parte da seleção brasileira? Um espaço em que você tanto defendeu e agora o seu filho faz parte. Como é que é tê-lo nesse espaço? Até porque você continua como técnico, atleta, depende do ano e da situação, mas sua participação sempre é preponderante. Mas como é ter seu filho hoje ao seu lado lá? Eu tive uma proposta há 2 anos atrás de ajudar o professor Watanabe como técnico da seleção brasileira. Então, nessa proposta de como técnico da seleção brasileira, eu me eximi de estar participando como atleta de eventos internacionais, né? Então, eu não posso estar treinando os atletas para um evento e estar competindo com eles por vaga. Então, isso não seria o ideal.
Então, os campeonatos internacionais, meu compromisso junto com o presidente da CBKT e com o professor Watanabe, é que os campeonatos internacionais eu não participaria como atleta, iria só como técnico. Mas a nível nacional, eventos nacionais ou eventos abertos, mesmo internacional, eu participaria como atleta. Eu ficaria livre para poder participar como atleta. A convocação do meu filho se deu pelos resultados do Campeonato Brasileiro em São Paulo. Ele foi integrante da equipe de comitê campeã naquele estado. Mato Grosso foi campeão em São Paulo, de comitê equipe, e meu filho foi um dos atletas da equipe. E na categoria dele, que é de 18 a 21 anos, ele também sagrou, acho que segundo ou terceiro lugar de comitê. Aí houve a convocação dele para ele estar na seleção brasileira, participando da categoria dele de 18 a 21 anos. Então, ele teve na seleção esse ano no Mundial e ficou em terceiro lugar de comitê. Então, teve bastante notoriedade a participação. E eu fiquei muito orgulhoso também dele poder ter participado e ter tido os resultados pela caminhada dele, né? Então, não houve de forma alguma proteção, não houve nenhum professor que convocou ele por ser meu filho. Ele foi convocado pelos resultados que ele obteve. E isso me deixou bastante orgulhoso. Eu acho que isso é importante. Isso aí, na minha concepção, é o resultado do que é o karatê tradicional. A gente trabalhar com ética, né, com honra, de forma correta. E acho que esse é um ponto preponderante para que a gente consiga passar para as gerações que estão vindo o que é o espírito do karatê, do tradicional aqui no Brasil. Acredito nesse aspecto muito fortemente. Certo? Bom, então agora para fechar, a gente vai fazer um joguinho que eu estou chamando de jogo do Kyo, que é aquele jogo que vai deixar o entrevistado, talvez, com dificuldade de responder. Vamos tentar fazer assim. A primeira, hein? O que significa praticar o karatê tradicional para você? Em uma palavra só. Isso. É vida. Beleza. Segunda, qual o seu lema preferido entre os 5 do karatê? Esforçar-se para a formação do caráter. Ok. Terceira, qual o adversário mais difícil em competições que tenha participado, né, que você encontrou? Bom, em uma palavra é difícil, né? Sou eu mesmo, né? Mais para eu poder treinar, para eu me dedicar. Então, o pior adversário sempre foi eu mesmo. Ok. Quarta, qual o atleta que você mais admira no karatê tradicional? Bom, Brasil. nós temos. É difícil falar o nome só, né? Temos várias épocas aí, vários atletas, né? Temos Oswaldo Mendonça lá no início e o Ricardo Buzzi, que foi várias vezes campeão mundial aí, o Jaime Sando, o Fábio Simões, o Enobaldo Ataíde, que é meu senpai. Então, temos vários atletas aí para falar. É injusto falar um nome só. Beleza. Qual a valência física ou mental que mais destaca em você enquanto karateca? A persistência, né? Eu acho que eu sou bastante persistente, né? Para estar 30 anos aí competindo é muita persistência. Beleza. Sexta, qual o kata ou golpe que você mais utiliza? Bom, kata eu sempre o kata que eu mais treinei na minha vida foi Sotin, né? E eu sempre faço ele nos campeonatos. E o golpe, eu sempre usei um golpe de desequilíbrio, né? O Ashibarai para completar com qualquer outro golpe. Então, eu sempre utilizei bastante Ashibarai. Certo. Sétima, em uma resposta, uma palavra, professor Yasutaka Tanaka. Um grande mestre. Mestre. Oitavo, você por você. Se defina. Eu sou um indivíduo que persistiu no karatê e pela persistência tive resultados. Eu nunca fui um grande
tenho uma grande técnica, mas tenho muita persistência e treino bastante. Então, isso faz a diferença. Até hoje, eu mantenho meus treinamentos. Ok. A última, qual a sua mensagem para os praticantes de karatê tradicional aqui no Brasil? A grande mensagem do karatê é a questão educacional, né? A gente tira um pouquinho dessa questão competição, mas traz o karatê para a questão educacional. Ele é um importante elo de formação de crianças, de jovens e de adultos. Então, a questão da formação que o karatê tradicional passa, ele vai muito além das competições. Sensei Tanaka falava muito, né? Você tem 10 dedos, né? Esse dedo pequeno aqui é a competição, então tudo o resto é karatê ainda. Então é muito mais, o karatê é muito mais do que só competição. E a questão educacional do karatê tradicional, ele é primordial para passar o educativo, o aluno que está com o Zenkutsu Date com o pé virado, você põe ele na direção correta, o Kokutsu Date, a questão do centro de gravidade, aonde que está. Então, essa questão o karatê tradicional não perdeu. A gente vê em outras modalidades de karatê que se perdeu isso daí. E o karatê tradicional, ele trabalha muito a questão da essência, né? O que é principal. E as regras se adaptam a essa essência. Os outros modalidades de karatê que a gente vê é o contrário. Eles se adaptam à regra, né? O karatê se adaptando à regra. Então é diferente. Nós, do karatê tradicional, não. É a regra que tem que se adaptar à essência do karatê tradicional. Então isso é o primordial. E a questão da formação é essencial para o karatê tradicional. Ok. Queria agradecer em nome da CBKT, instituição da qual você também faz parte, a partir do nosso presidente, a parte de nossa diretoria, agradecer por esse tempo, né, em nos atender prontamente e que fique registrado que em outros momentos, sempre que possível, eu estarei entrando em contato para convidá-lo novamente para outros bate-papos, quem sabe também ao vivo, já que esse é nosso primeiro e dentro do nosso projeto, ele é gravado. Mas com certeza a gente vai ter a oportunidade de fazer um ao vivo, até com alguma prática, quem sabe, tá bom? Então fique aí Com com certeza. Deus, agradeço e despeça-se, por favor. A gente está à disposição de todos aí, no nosso lema, e que nossos professores tenham sempre muita saúde ainda para poder nos ensinar bastante, né? Os nossos mestres. A gente viu vários mestres estão indo, mas a gente tem muitos professores com muita qualidade e a gente precisa desses professores para nos passar os conhecimentos. Então, o karatê é um eterno aprendizado. Então, você nunca sabe tudo. Então, esses professores, conclamo a eles para que nos ensine karatê cada vez mais. E obrigado a todos Então, pessoal, fechamos nossa primeira entrevista com um dos grandes representantes do karatê no Brasil. Espero que tenha sido do agrado de todos. Aguardem a próxima. Muito obrigado. os